Olá pessoal, tudo bem? Boa noite. Hoje eu vou estar conversando com a doutora Sheila, minha colega e amiga infectologista. Vamos aguardar ela entrar. E nós vamos estar conversando sobre esse novo normal que nos encontramos e todas as atualizações que precisamos fazer nesse período. Aqui, deixa eu chamá-la. Oi, Oi, tudo oi, bom? E aí, tudo como é que bem? está? Tudo Tá me bem? ouvindo bem? Tô escutando. Tá me escutando? Tô. Perfeito. E aí, bem-vindo ao novo normal. Bem-vindo ao novo normal. Isso aí. Vamos Deixa eu... falar um pouquinho dessa situação toda que nós estamos todos passando, né? Mas de um ponto de vista mais técnico, científico. Mas para quem não te conhece, primeiro, Sheila, se apresenta, por favor. Então, eu sou médica infectologista, trabalho principalmente com ênfase em hepatites virais e HIV, faço um mestrado em hepatologia na Fundação aqui em Porto Alegre e tenho uma linha de pesquisa nessa área de tratamento da hepatite C crônica, mas agora, com Covid, né? Tudo que se A estuda agora gente no momento é também Covid. virou especialista em Covid, né? Eu faço parte do comitê de enfrentamento do coronavírus num dos municípios que eu trabalho, que é aqui na região metropolitana de Porto Alegre também. Então, também estou auxiliando essa questão da gestão em relação a isso. E é uma questão bem interessante de observar como as pessoas estão lidando. Eu vejo a minha perspectiva como ser humano que estou passando pela situação também, como os pacientes. Aquela primeira semana do isolamento foi uma semana que, sabe, não caiu a ficha. Não sei o que está acontecendo ainda. Tô dentro de casa, mas eu não realizei nada. Semana que vem vai. Beijo, Camila. Camila entrou, tá nos assistindo. E aí ficou aquela sensação, né, Deus, tá, semana que vem tudo volta, tudo normaliza. E semana que vem passou e semana que vem nós seguimos em quarentena, né? E passou uma semana, passou duas, passou três e quando, pelo menos para mim, caiu a ficha, eu conversei com vários colegas psicólogos, fiz também lives com alguns, escutei deles também esse questionamento e esse posicionamento que as pessoas estavam, pelo que eu vejo ainda estão, com dificuldade de cair a ficha, de entender que não é algo que semana que vem acabou. Exatamente. E esse tá virando um dos problemas que nós estamos enfrentando no Brasil. A gente está aí com mais de 460 mil casos confirmados, mais de 27 mil óbitos, né? Um Nos absurdo. últimos dias, a gente sempre tem passado de 1.000 óbitos por dia, e muito disso é também porque falta cair a ficha para muita gente, Adesão né? populacional, né? Também, não só a questão do isolamento, porque é totalmente compreensível que algumas pessoas não consigam fazer o isolamento domiciliar, né, totalmente, e muitas vezes nem parcialmente, pela questão de ter que realmente trabalhar para ter o seu sustento do dia a dia. Porém, existem todas as outras medidas de prevenção. No entanto, a gente ainda anda na rua e vê as pessoas sem máscara. Como assim, né? Não, e nós vemos muitas pessoas que têm condição de estarem fazendo isolamento, pessoas que poderiam estar fazendo e que não estão fazendo. Até vamos, se nós conseguíssemos ampliar essa conscientização, que é o que está faltando na população brasileira geral, é o que eu observo. E aí eu acho que tem dois pontos de ampliação. Das pessoas que não estão conscientes porque realmente não caiu a ficha e não é por maldade, e quem não está dando bola, que também tem a parcela dos não dando Uhum, bola. Mas a grande maioria, claro. pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, felizmente, do que eu vejo, é que as pessoas não caíram a ficha, até porque nós não estamos com um número de casos tão alarmante. Então as pessoas estão achando que isso não está acontecendo porque eu não estou vendo na minha porta, do lado de casa. Exatamente. Como E, motivar as e pessoas?
esse não ver o que é invisível, na verdade, é muito difícil. A gente entende, nós, infectologistas, a gente trabalha contra o invisível constantemente. Então, para nós é mais fácil, mas para a população leiga no geral, que não entende da área da medicina ou da saúde no geral, é muito difícil tu entender uma coisa que tu não enxerga, que não acontece na tua volta, que não é com uma pessoa conhecida, né? Enquanto não é um nome teu conhecido que está internado lá no hospital, na UTI, É muito é abstrato. fácil. É abstrato, exatamente isso, né? E aí é difícil. Então, como incentivar mais essas pessoas a aderir a essas medidas de proteção tão importantes, que são o uso de máscara sempre que você sair de casa. A gente diz assim, mas tu vai estar num ar livre, ao ar livre, num ambiente, tu não vai ter contato com outras pessoas, não é necessário. Não seria, mas não é o que acontece. A gente esbarra em todo mundo na rua. Uhum. Às vezes a pessoa não quer nem dar espaço para tu passar longe. Então, é botar a máscara ao sair de casa, independente de tu ir para o mercado ou para o parque, fazer uma caminhada, né? Medidas de Isso é uma questão de higiene, conscientização. Difícil no Brasil, né? Porque as pessoas têm muito aquela coisa até para o cinto de segurança num carro. Não, mas eu vou ali na padaria pertinho. Exatamente, é uma ótima colocação, né? Então, mas eu só vou ali descer os cachorros para passear rapidinho. Não interessa, tu não sabe com quem tu vai cruzar nessa calçada ali nesse meio tempo. Então, é uma questão de proteção, tanto para ti, como para tu proteger as outras pessoas. Isso é muito importante. É a boa e velha consciência social, né? Sim, e uma medida simples, né? É uma medida muito simplíssima. Muito simples. A questão da higiene respiratória, de não ter contato com outras pessoas, procurar não sair de casa se você tiver resfriado, com sintomas de resfriado. Eu estava no mercado e essa é aqueles contos que tu tem que contar, porque tu tem que rir para não chorar. E aí tinha um senhor e ele foi tossir e aí ele baixou a máscara e tossiu. Difícil. Tem muita gente que não entendeu que a máscara tem que cobrir o nariz, tem que cobrir a boca, que não é acessório de orelha, que não é acessório de pescoço, de cabeça, que tu não precisa tirar a máscara para falar com outra pessoa, né? Então, é complicado. E a gente sabe que é uma questão de costume que nós, no Ocidente, não temos. Sim. Mas, assim, tem tanta informação na mídia, já se cansou de ouvir sobre isso. Então, a gente tem que começar a prestar atenção mesmo nessas coisas, né? Porque já deixou de ser uma desinformação. Agora todo mundo já está sabendo, né? Então você tem que prestar atenção, se policiar para adquirir esse novo hábito e tornar isso um hábito. Porque eu acho interessante falar, Adriano, tem muitas pessoas achando ainda que mês que vem já vai estar melhor, que daqui 2 meses a gente já vai ter vacina e que vai voltar tudo ao normal. Gente, não é assim que funciona. O SARS, a epidemia do SARS, lá em 2003, não chegou no Brasil, felizmente, mas é o parente aí de primeiro grau do coronavírus, levou 1 ano e 2 meses para ser controlado no mundo, entre indas e vindas. Então, assim, a gente começou em janeiro, 5 mesinhos, né? É muito pouco tempo. Vacinas demoram para ser feitas, os testes começaram agora. Não vai ser para daqui a 2 meses que vai ter. E quando tiver, como que vai ser para conseguir vacinar a população mundial? É muita vacina, gente. Não vai acontecer tudo de uma vez só. Né? Isso é importante então, as pessoas têm que tomar consciência disso. Mas isso é muito importante nós falarmos, até pela... Quem não é da área, por exemplo, não sabe que o tempo médio de uma vacina normal para ser desenvolvida é 1 década, 10 anos. O Covid, devido à gravidade absoluta da circunstância, estima-se que vai levar menos de 2 anos, mas ainda assim, menos do que 1 ano e meio, 1 ano, não existe possibilidade alguma de uma vacina para este ano. Com muita sorte para o ano que vem. E ainda assim tem a questão do como vacinar todo mundo. E se vai ter vacina para todo mundo, capacidade, né, fabril. Então,
Quais países vão receber vacinas primeiro? Quais estados, quais cidades? É complicado isso. Não dá para apostar nossas fichas na vacina. A gente tem que, claro, sempre esperar pelo melhor, mas a gente tem que se preparar para o pior. Perfeito. Né? E o nosso pior, na verdade, está aí. E o que, que a gente vai fazer com essa nova realidade que nós estamos vivendo? De home office, de medo de ir na academia, de voltar para a academia, de estar em casa e, meu Deus do céu, só como, né? Como que a gente vai agir com essa nova realidade? Como que nós vamos nos reinventar? Isso é uma coisa que eu vejo os colegas psicólogos falando bastante, que as pessoas estão muito ansiosas, mas é natural. Essa ansiedade é natural da mudança. E isso também é um pouco... nós, seres humanos, todos temos nossas zonas de conforto. Na verdade, nós ficamos nelas, nós gostamos delas. Até quando elas não estão dando certo, nós gostamos de ficar nelas. E a nossa zona de conforto era o antes do Covid, os hábitos de vida, de rotina que nós tínhamos. Então, quando nós somos impostos essa quarentena, e que é importantíssima, as pessoas ficaram aguardando por, e quando vai acabar? Quando vai acabar? Só que essa espera do eu quero que acabe, tudo volte exatamente igual como era antes, me impede de me adaptar e entender que não vai voltar como era antes. Isso é o novo normal. Por isso nós escolhemos esse título, né, Sheila? Bem-vindo ao novo normal. E assim, claro que muitas coisas a gente vai retomar, né, Adriano? Mas muitas outras estão vindo aí para ficar. A telemedicina, né, a aprovação agora das consultas online é uma delas. Então, assim, por exemplo, para o pessoal que está desesperado, que não para de comer em casa, gente, nunca foi mais fácil ter uma consulta com um nutricionista. Tu não tem que sair de casa, tu não tem que achar vaga no estacionamento, pagar estacionamento, esperar a consulta. Gente, oi? Nunca foi tão simples. Né? Nunca foi tão simples. Consultas médicas de rotina, consultas médicas de prevenção, né? Claro que existem coisas, por exemplo, quando a pessoa está doente e precisa realmente ser examinada fisicamente, é outra situação. Mas essas consultas de acompanhamento de rotina, de prevenção, nunca foi tão mais fácil, né? Então, são coisas que vêm para ficar, são coisas benéficas, são coisas que vêm para ficar e que nós temos que começar a nos adaptar a isso. E que, na verdade, facilitam a nossa vida. Nesse ponto, essas questões facilitam. Claro, com certeza. A questão da atividade física, né, Adriano? Acho que é uma preocupação de muitas pessoas. A gente sabe que obesidade é um dos fatores de risco para ter uma forma grave do coronavírus, né? Altíssimo fator de risco. Altíssima. Inclusive, tem estudos rolando nos Estados Unidos justamente tentando linkar isso, por que teve uma mortalidade tão mais alta, tão mais expressiva nos Estados Unidos, e muitos associam a essa questão da obesidade, que lá é muito prevalente, né? Então, a questão do exercício físico. E antes eu ia na academia, agora as academias reabriram, né? Em alguns locais, aqui em Porto Alegre, por exemplo, reabriram com várias restrições. Mas se você ainda está inseguro, não quer voltar, você tem alguma comorbidade, você é uma pessoa de maior risco e você quer continuar fazendo essas atividades em casa, gente, tem muito personal fazendo videochamada com aula. Muitos até dando vários descontos. É maravilhoso que dá para fazer dentro de casa, sim. Claro. Especialmente para esses pacientes que estão em risco por sobrepeso e obesidade, segundo os próprios educadores físicos, que eu já até entrevistei alguns aqui em lives, o exercício aeróbico tu consegue fazer tão bem dentro de casa quanto fora. O mais difícil de adaptar é a musculação. Mas para aquele paciente que precisa do emagrecimento, que quer sair do grupo de risco devido à obesidade, ele pode fazer perfeitamente em casa. Mas a gente arruma um elástico, vai fazendo um funcional, vai dando um jeitinho. O importante é não ficar parado, né? E essa é uma coisa interessante. Eu vou citar o meu exemplo pessoal aqui, que quem me conhece sabe que começa o frio, eu fujo da academia. É terrível, eu tenho pavor de me trocar de roupa lá, passar frio. E, gente, tá aí.
Eu vou fazer videoaula. Eu vou, pela primeira vez em anos, continuar fazendo exercício no inverno. E, Na e é isso, a comodidade de gente, casa. na comodidade de casa. E é isso, a gente tem que se adaptar, né? E são coisas benéficas que também vêm, provavelmente, para Pra ficar. ficar. Eu vejo muito conversando com amigos, até um amigo que é advogado em São Paulo, ele mesmo comentou, ele nunca, acho que nunca ficava uma semana sem viajar em reuniões de trabalho, São Paulo, Rio, São Uhum. Paulo, Brasília, e agora ele está fazendo tudo vídeo chamada. E isso tem vários benefícios, inclusive, até que eu não tinha me recordado, mas foi muito bem citado, até benefícios ambientais. Olha quanto de emissões de carbono que estão sendo poupadas. Porque ele ia lá e fazia uma reunião de 2 horas com uma pessoa que agora ele faz por vídeo chamada. E o desgaste físico também. Então, tem vários pontos benéficos, claro. A gente é muito mais fácil enxergar os pontos ruins, mas nós também precisamos enxergar os pontos bons. Essa questão ambiental, ela é bem clara, né? O ser humano vem sofrendo com o coronavírus, com a pandemia do Covid, mas o planeta vem se beneficiando e muito disso, né? O planeta vem se recuperando, se restabelecendo, que era uma coisa muito necessária, né? Tem vários exemplos muito interessantes de lugares onde estão observando peixes que não tinham, tartarugas, que foram botar ovos em praias que eram cheias de turistas, que agora estão vazias. Então, é bem interessante observar os dois lados da moeda. Claro que Exatamente. nós vamos passar por essa crise, felizmente, mas é muito importante que nós passemos com alguma transformação, mais do que apenas fazer esse atropelo de estou brigando contra o coronavírus, que muitas vezes o governo parece estar falando como se fosse uma guerra. É algo que nós vamos passar e faz parte da maré do oceano, não é uma guerra. É algo que nós precisamos Claro. aprender com isso e evoluirmos, melhorarmos nisso. Exatamente. A própria questão da educação, né, Adriano? Como a gente vê que a gente estava, que a gente, no geral, assim, né, tá atrasado em termos daquela aula presencial, exponencial, que tu praticamente dorme em tudo. Como a gente está atrasado em relação à tecnologia na educação. E Sim. aí a gente entra, assim, escancarado para todo mundo a questão das desigualdades sociais, né? Como é difícil tu fazer uma videoaula em casa se metade da tua turma não tem acesso à internet ou não tem um computador. Como é que tu vai alfabetizar uma criança em casa se o pai e a mãe, que teria que dar um auxílio ali, às vezes não sabe ler ou escrever, né? Então, para quem não via, né, agora tá escancarado e cada vez mais eu acho que a população vai cobrar essa questão desses ajustes, né? Isso é muito bom, isso é muito importante que nós vejamos e cobremos essa melhora. O próprio professor, né? A profissão professor, que é valorizadíssima em todo mundo, praticamente, vamos sendo Menos exagerado, aqui. mas aqui no Brasil quase que palavrão tu dizer que é professor. É difícil. Então, e essas coisas todas elas vêm para melhorar. É claro que, agora vai ser tudo online. Não, gente. As coisas são adaptáveis. Tem profissão que realmente precisa ter a questão do presencial, mas tudo pode ser adaptável. Se não fosse assim, a gente ainda ia estar vivendo na idade da pedra, morando nas cavernas. Tudo você dá um Então, jeitinho. tudo se dá um jeito, né? E é essa a ideia, né? Tudo se dá um jeito, a gente tem que se reinventar. É Não um sei se vocês processo me ouviram. é um processo de reinventar-se. E Isso aí. aproveitar para pensar, para fazer. Nós estamos de forma global, coletiva, fazendo uma reflexão, né, de quem somos individualmente, quem somos como seres humanos, como humanidade, para onde que estamos indo. Porque nós somos todos obrigados, infelizmente devido a uma pandemia, mas obrigados a fazer uma pausa que permitiu uma reflexão muito importante. Que nós geralmente não E paramos, né? Nós atropelamos os dias um atrás do outro. exatamente, né? A maioria das pessoas tem trabalhado um pouco menos, né? A imensa maioria.
E esse trabalhar menos, esse ficar mais em casa, permite que a pessoa passe mais tempo com a família, reveja alguns valores que talvez estavam invertidos, a própria questão do consumo, né, da consciência social, da consciência ambiental, de quem eu sou, de quem eu quero ser, será que era isso que eu esperava, né? Exemplos que eu quero Então, passar para os meus filhos. tudo isso, tudo é muito importante. E muitas vezes nesse mundo corrido, né, que a gente vive, a gente não consegue fazer essa pausa. E agora a gente tem essa oportunidade dessa pausa forçada e vamos usar isso em nosso benefício. É muito importante que nós usemos. Eu queria até citar contigo que eu, casualmente, hoje de manhã, eu estava escutando um dos podcasts que eu escuto, que eu gosto, que é da Renata Lopretti, que é uma jornalista, e ela estava entrevistando, que tu deve conhecer, o Pedro Halal, que né, tá dirigindo o maior estudo sobre Covid no Brasil, que é reitor da Universidade de Pelotas. Sensacional. Para aqueles Epidemiologista. que não conhecem, é epidemiologista. E ele estava falando bem enfaticamente com dados a importância de nós mantermos dos nossos governantes, é claro, fazerem os planejamentos de reabertura gradual, não apressarem a implementação desses planejamentos, porque planejar é muito importante, mas não podemos apressar a implementação. E nós, população, que é algo que já está sendo visto no Brasil, sigamos, nós precisamos seguir, nós precisamos verdadeiramente vestir a camisa, porque os únicos que vão sofrer somos nós mesmos, se nós não implementarmos Exatamente. o distanciamento social, a utilização das máscaras. Eu vejo, como tu citou, o exemplo do exercício, né, em ti, eu cito um exemplo do transporte. Eu tenho um consultório em Santa Maria e Porto Alegre, e quando eu me desloco de uma cidade para outra, eu vou de ônibus intermunicipal. E no ônibus, as rodoviárias, elas estão solicitando que as pessoas utilizem máscara, elas felizmente já estão até delimitaram no chão, né, marcações para facilitar essa manutenção do distanciamento entre uma pessoa e outra. Mas eu vejo que chega, já vi várias vezes, infelizmente, isso, chega ali, todo mundo se amontoa. Aí eu fico um pouco mais para trás, mas as pessoas se amontoam. E eu fico pensando, pessoal, calma, o ônibus não vai sair correndo. É difícil, né? E às vezes até quando tu dá uma viradinha para trás e diz, amigo, dá um espacinho, a pessoa já te olha meio estranho. Então é complicado, né? Essa questão da consciência. Mas assim, a gente não pode desistir. Eu acho que a gente tem que sempre informar, sempre estar reiterando todas essas informações de prevenção, desses cuidados, não só de higiene, mas todos de prevenção, porque isso é importante, né? Quanto mais tu fala, mais chance de fixar a informação tu vai exercer naquela pessoa. Então, é importante que quem tem essa consciência não desista de quem ainda não tem, né? E o exemplo é muito importante, né? Quando tu vai num lugar e está todo mundo de máscara, aquela pessoa que, se porventura estiver sem, ela já se sente mal por estar sem. Exatamente. Então ela vai colocar. O exemplo também é muito importante. Exatamente. Isso é muito bom, né? Essa questão do exemplo é perfeita, essa colocação. Acho que outra coisa interessante da gente falar, Adriano, é essa questão dos hábitos. A gente falou né, de atividade física ao ar livre e tudo mais. Hábitos na hora de ir ao mercado e na hora de voltar dele. Eu acho que tem muita gente que talvez tenha ficado um pouco paranoica demais, né? Toque total com limpeza. E é claro que isso também não é muito saudável. A gente tem que fazer a nossa higiene de tudo que vem de fora, mas assim, calma, pessoal. A gente não precisa lavar 5 vezes a mesma coisa, né? É o suficiente tu higienizar os teus alimentos ali com água sanitária, como a gente já deveria fazer sempre. Sempre. Né? Exatamente. Tirar os calçados ao entrar em casa, a gente já deveria fazer sempre. Não é só o coronavírus que a gente carrega da rua, a gente carrega um monte de sujeira, um monte de germe. Especialmente no Brasil, que as ruas são imundas. Exato. Então, são hábitos que a gente já deveria fazer sempre.
E eles estão aí agora com a pandemia para nos lembrar que, olha, tu não fazia, mas vamos ver se agora vira um hábito, né? São coisas importantes. Acho que interessante a gente falar também que por mais que a gente esteja falando nessa questão de positivo, de tirar algo de positivo, nos reinventarmos, tem muita gente sofrendo com ansiedade e com depressão por conta desse isolamento. O ser humano não foi feito para ficar sozinho, para ficar isolado. A gente tem essa capacidade de comunicação, não é à toa, né? E tem muita gente não sabendo como lidar com isso. Então, eu acho interessante, primeiro, colocar aqui que se você não está bem, procure um auxílio, né? Procure um psicólogo, converse com um amigo, converse com um familiar, mas converse com alguém, né? Procure um auxílio. É muito importante a pessoa não querer carregar nas costas tudo e falar, abrir Exato. nesse momento. A questão, por exemplo, da terapia, Adriano, os terapeutas estão fazendo tudo videochamada, tudo online, então ficou fácil, né? E isso, Então, felizmente, é um avanço que a psicologia já tinha. Eu não me recordo o ano, mas fazem mais de 10 anos que a psicologia já trabalha com a telepsicologia, né, com o é, online. Então, eles têm essa vantagem. e a outra questão é o seguinte, bom, já vi muitas pessoas falando, ai, mas o meu pai mora sozinho e, meu Deus, coitado, ele vai adoecer porque ele fica lá sozinho, ele já me liga trocentas vezes ao dia, porque, né, quer atenção. Gente, eu acho que as coisas na vida, elas podem ser avaliadas, tá? Não precisa ser nem 8 e nem 80, por exemplo. Se tu não trabalha atendendo casos de Covid, de estar numa situação de alta exposição, por que não, por exemplo, colocar E uma lá máscara, visitar. ir lá na casa do teu pai, senta um em cada lado da sala, cada um com a sua cuia de chimarrão? Será que alguém já pensou nisso? Né? É muito Então, simples e é muito funciona simples. A gente tem que parar de ver problema e começar a pensar em soluções. em soluções. E tu falou perfeito. Muitas vezes é possível sim ter esse contato parcial, mas que para essa Parcial. pessoa, muitas vezes idoso, faz toda a diferença. Tu mantém o hábito do conversar, do visitar, mas claro, tendo esse bom discernimento, né? É como tu falou, não adianta, se eu tô numa profissão de risco, óbvio que não é daí o mais adequado. Mas daqui a pouco eu também Claro. eu tô conseguindo manter minha quarentena. Eu estou dentro de casa. Por que eu não posso ir lá visitar a minha Uhum. avó, que também está em É, e, quarentena dentro de casa? e assim, né, gente? A gente não tá falando, vamos fazer uma aglomeração, juntar todo mundo para um churrasco, 30 pessoas Não. dentro do... Não é isso, né? Mas assim, todo mundo, né? Digamos, uma situação controlada, um número mínimo de pessoas, todo mundo de máscara, ninguém se abraça, ninguém se beija, ninguém aperta a mão, cada um sentado espalhado num canto, a casa arejada. Por que não? Né? E isso é uma coisa que eu vejo que as pessoas ainda estão com bastante dificuldade aqui no Rio Grande do Sul. Porque como nós estamos ainda, e felizmente, com um número pequeno de casos, e felizmente com um número, né, pequeno, proporcionalmente pequeno de óbitos, as pessoas estão achando que é brincadeira. Eu tenho escutado, e eu sempre, claro, eu acabo falando, sendo um pouco chato, a gente não consegue se meter na vida dos outros, nem deve, mas nesse momento é importante falar. Tem pessoas que estão fazendo churrasco normal no seu domingo, estão fazendo tô de férias. Não é férias, É. é um momento de pensar no próximo. E isso é bem complicado, né? Esperamos que a gente não precise ter muitos casos, nem muitos óbitos, como outros estados vêm sofrendo, para que Mas essa precisamos ser consciência realistas. chegue, para que essa consciência chegue nas pessoas, né? Mas a gente precisa ser realista, né? Essa E não o é a inverno está nossa chegando. realidade. The winter is coming, né? The A winter is gente coming. triste realidade. Mas a gente precisa ser realista, né? Não é porque tu é jovem, que tu tá no teu peso ideal, que tu não tem nenhuma doença crônica, que não necessariamente tu vai ter uma forma grave de Covid, não vai precisar numa UTI ou, de repente, até ir a óbito.
Então, as pessoas precisam parar de achar que porque elas não são fatores de risco, elas não podem ter uma forma grave da infecção. E isso é um problema. E isso é uma coisa que está sendo observada em vários países. Até ouvi notícias essa semana no México, por exemplo, também daí devido a questões de despreparo, mas o México tem muitas similaridades com o Brasil, que é um país que tem hospitais que não são bons, que nunca investiu adequadamente na saúde, perfeito igual ao Brasil, em muitas situações. E eles estão tendo um número de óbitos enorme de pessoas que não têm Covid, mas porque a pessoa infarta e ela não tem como ser atendida, ela tem um acidente vascular encefálico, ela não tem como ser atendida, ela sofre um acidente de carro e ela não tem como ser atendida. Adriano, eu acho que esse foi o primeiro G-Stories que eu fiz, para explicar exatamente esse problema de carência da questão da saúde. Os recursos da saúde, eles são finitos, né? Tanto leito, aparelho, pessoal para poder Profissional, né? atender, profissional para atender toda essa gente. São recursos finitos. E se chegar a um ponto onde a gente tiver tão sobrecarregado, soterrado de Covid, a gente não vai conseguir atender mais nada, né? E essas outras pessoas também vão sofrer com isso. Eu tenho aqui uma pessoa falando que o problema do Brasil é cultural e não vai mudar em vários aspectos. Mas, Exato. gente, Vai sim, nós Eduardo, vamos ter que fazer mudar. olha só, você não tinha cultura de usar máscara, agora isso já virou um hábito na sua vida. E aí? E Você são é essas brasileiro. pequenas atitudes Então, que mudam. Porque é muito raro, quase ninguém faz uma mudança gigantesca da noite para o dia, mas são justamente as pequenas atitudes que sedimentam para a próxima pequena mudança. E nós vamos evoluindo. é. E eu vou dizer para vocês assim, olha, eu uso máscara sempre, né? Trabalho com máscara, enfim, mas eu saio de casa, máscara. E ontem eu estava tão sobrecarregada com tudo que aconteceu no meu trabalho e eu tinha que ir no mercado fazer as compras da semana. E eu desci do carro sem máscara, que eu acabei vindo de charqueada, tirei a máscara dentro do carro e aí desci sem máscara e fui indo. E aí eu vindo aquelas pessoas de máscara, eu já estava pensando, tem alguma coisa estranha. E aí quando eu cheguei perto da porta do Zafari, que eu vi o moço lá com álcool gel de máscara. Eu falei, gente, que retardada, meu Deus, socorro. Voltei correndo pro carro, na maior vergonha, tomara que ninguém tenha me visto. E acontece, porque não é um hábito ainda, né? Não Começou é há algo muito que nós pouco fazemos, tempo. né? Começou há É uma muito pouco tempo, novidade, mas assim, a gente tem que se policiar. A gente tem que claro. prestar atenção, né? E o que tu acha de não querendo ser, né, fazer nenhuma adivinhação, até porque é uma novela bem complicada de adivinhar o próximo capítulo, mas o que o inverno o que nos aguarda será agora com o inverno? O que nós podemos esperar do inverno? Que nós somos o Olha, estado Adriano, que mais faz frio. E nós já temos nós, sempre no inverno um aumento da pneumonia no idoso, né, as e doenças nós clássicas do temos inverno. E nós temos um inverno mais prolongado do que nos outros estados também, né? Que começa mais cedo e termina um pouco mais tarde. Normalmente é o período que as emergências lotam por problemas respiratórios no geral. Gripe, pneumonia, infecções de via aérea superior, inferior, Os rinites, sinusites, casos no tudo. geral. Eu vou dizer para você assim, ó, até 2018 eu fiz plantão em emergência de convênios, não era nem no SUS. E não era raro, assim, era praticamente todo plantão a gente tinha que pedir para fechar a porta, porque não tinha mais nem onde sentar as pessoas, nem onde botar de pé para se tivesse uma parada não ia ter maca para atender. É tenso sempre em todo inverno. Nossos E invernos isso sem geralmente Covid. trabalham saturados, né? As nossas emergências trabalham saturadíssimas no inverno. Isso sem Covid. E com Covid, nós da área da saúde, estamos nos preparando realmente para o pior. Esperamos que não aconteça. Esperamos um milagre, né? Não queremos que aconteça, mas estamos nos preparando para o pior, né? Não é à toa que o governo tem planejamento de número de leitos aumentado, de remanejo, de pacientes para hospitais de baixa complexidade, para poder suprir quem precisa de maior complexidade nos outros hospitais. Mas, gente,
se a gente fizer uma conta simples, a gente vê que não fecha, Não né? fecha. Então, Não, e até o treinamento, né? Tu sabe o quão difícil é e quanto tempo tudo. precisa para treinar e capacitar um bom enfermeiro e um bom médico para o UTI. Porque é totalmente diferente do É atendimento geral. completamente diferente. Assim, Adriano, eu vou dizer, não vou dizer jamais, porque na medicina nem sempre nem jamais, mas normalmente um médico que trabalha, por exemplo, na atenção básica no posto, ele não vai estar capacitado nem para atender na emergência, muito menos para atender numa UTI. Então, não são todas as especialidades médicas que tu conseguiria se capacitar rapidamente para atender um paciente grave nesse estado. E tem toda a questão de aptidão, de técnica, né, que leva tempo. E resposta Então, é rápida, preparo complicado. mental, tem Tudo. relatos eu vi alguns relatos na Inglaterra de vários profissionais da área da saúde entrando em colapso mental, de exaustão e estafa absoluta. Uhum. Tem tudo isso, né? Não só a parte técnica, que já é, assim, uma coisa extremamente difícil. Para as pessoas terem ideia, são 6 anos de faculdade de medicina, são 2 ou 3 de uma especialidade como clínica médica, infectologia, anestesiologia, e daí mais 2 anos de UTI. E mais uma especialização em ecocardiografia ou mais em alguma coisa de 1 ano cada. Então, fizeram conta? Quanto tempo leva? É muito tempo, gente. E claro que nós queremos sempre dar o melhor atendimento possível para todo mundo, né? Mas se a gente tiver que capacitar um médico que não é intensivista para ser intensivista em tão pouco tempo, é claro que, por melhor que ele esteja sendo, ele não vai prestar o mesmo atendimento de um que já tem mais experiência na área. Sim, é uma questão de tempo, não há tempo hábil. Por isso que a Não há tempo população, hábil. voltamos para aquele ponto, por isso que nós todos, como população, precisamos ser muito criteriosos, cuidadosos e seguir tudo que for passado, todas as normativas e diretrizes né, do distanciamento social, tudo aquilo que for passado pelas entidades médicas, para que nós não sobrecarreguemos todas as nossas unidades de saúde, os nossos hospitais. Exatamente. E voltando um pouco àquela questão da vacina, que eu acho muito interessante para as pessoas poderem, talvez, visualizar melhor. Quando a gente fala assim, tá, descobriram a vacina, agora começou a produção, que obviamente vai ser produzido em diversos países do mundo para poder dar conta, né, da produção, mas isso não vai chegar da noite para o dia e muito menos para todo mundo de uma vez só, né? Então, para vocês terem uma ideia, quando o Covid-19 começou a sair lá da Ásia, houve uma guerra entre países por compra de equipamento de proteção individual. E a gente vive isso até hoje. Tu liga para N fornecedores e eles dizem, olha, a gente pode fechar o contrato, mas eu não consigo te atender. Eu não tenho Não tem previsão de entrega máscara, de não tem máscara. isso, não tem Eu não nada. tenho previsão de entrega disso. Eu não tenho previsão de entrega de teste de Covid. Então, vocês imaginem como vai ser com a vacina. É complicado, né? Por mais que a gente espere ter uma Os solução. respiradores ainda estão sendo um horror para conseguir. E isso assim, né, Adriano? Vamos torcer que o vírus não mute antes de surgir essa vacina e o pessoal tenha que começar o trabalho do zero, né? Então, tem tudo isso. E é importante que todo mundo preste atenção na questão da prevenção, justamente por todos esses fatores. Nós temos que nos conscientizar. Muito bem. Sheila, foi um prazer, foi maravilhoso. Muito obrigado por participar. E eu acho que foi bastante importante nós termos feito essa live. Eu vou deixar ela salva aqui para depois que as pessoas possam assistir. E são detalhes simples, mas é importante nós fazermos essa reflexão. E quando nós não paramos e não escutamos, nós não refletimos. É aquele óbvio que deveria ser... mas isso é óbvio, todos nós sabemos, mas às vezes não implementamos, né? Eu gosto muito do mote da Polícia Rodoviária Federal. Nós temos uma altíssima incidência de acidentes de trânsito no Brasil e mais de 90% por imprudência.
conhecimento não implica mudança. Esse mote é perfeito. Nós temos que querer mudar, nós temos que tentar propor para nós mesmos. E para isso nós precisamos escutar, internalizar. Porque senão a gente sabe, passa por um ouvido, sai pelo outro e não põe em prática. Isso. E quem já está fazendo isso, quem já está na prática, não desista das pessoas que ainda não estão. Quanto mais a gente falar, mais oportunidade essa pessoa vai ter de fixar essa informação, de começar a mudar os hábitos, mudar a maneira de agir. Então, isso é muito importante. Prevenção deveria estar em primeiro lugar na vida de todo mundo. A gente tem toda uma situação econômica delicada, a gente tem toda uma situação de distanciamento social, de segregação social, de tudo, né? O Brasil é um país extremamente complexo, mas se cada um fizer um pouquinho, se cada um fizer a sua parte, né, Adriano? A gente já se ajuda. A gente já se ajuda. E num todo, esse volume acaba sendo bem maior. Né? Então, é muito importante. Muito bem. Sheila, muito obrigado. Vou encerrar aqui e um abraço. Tchau para todos. Tchau, pessoal. Obrigada, Adriano, pelo convite.